Quero chamar a nossa preletora de hoje à noite, a irmã Valéria. Irmã Valéria é uma bênção, tem nos ajudado, mulher de Deus. Senhor, nós queremos te louvar pela vida da irmã Valéria, do Edmilson, do Edilson, dos seus 2 filhos. Nós pedimos que a unção do Senhor seja derramada de dia e de noite sobre a vida deles. A tua filha se preparou, usa a tua filha como tu queres. Ela está totalmente na dependência do teu Espírito Santo. E que essa igreja seja cercada com a tua glória e que somente o teu Espírito tenha liberdade aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vai ser uma bênção, viu? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Toda vez que a gente sobe aqui é um friozinho, né? No peito, assim, um calor no peito, um frio na barriga, né? É difícil. Eu falei para Deus hoje, no dia que eu perder isso, eu não subo. Porque aí é porque eu estou achando que sou eu, né? Então, enquanto eu estou na dependência do Senhor, realmente é para ser assim, né? É para ter com temor e tremor mesmo, tá certinho. E hoje eu estou com alma de professora, gente. Eu fiz até slide pela primeira vez, fiz até, olha, bonitinho. E a gente vai falar hoje a respeito dos relacionamentos na visão de Jesus. O que Jesus tem a nos ensinar a respeito dos relacionamentos, com base nos relacionamentos que ele tinha com as pessoas quando ele viveu aqui na Terra. Né? Então, desde que a pastora me convidou na semana passada, foi o primeiro tema que começou a arder no meu coração e começou a falar bem alto, foi essa questão mesmo de relacionamentos, porque eu considero algo primordial na nossa vida. Nós somos seres sociais, né? Nós somos seres que se relacionam, né? Você veio de um ser humano, todos nós aqui viemos de um ser humano, todos nós, quem é casado, casou com um ser humano, né? Nós aprendemos com seres humanos. Então, os seres humanos estão nos cercando o tempo inteiro. Então, nós precisamos aprender a lidar com esses seres humanos, né? A gente precisa saber como agir em relação a esses seres humanos. Vamos abaixar as nossas cabeças e ter mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, eu te louvo e te bendigo mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa, de falar de ti, de compartilhar um pouco do muito que o Senhor tem trazido à minha vida, Pai. Muito obrigada por tudo. Fica conosco nessa noite, que cada pessoa que adentra essas portas, Pai, possa sentir que o Senhor é o Deus deste lugar, que o Senhor é o Senhor deste lugar, e que o Senhor transforma vidas, e que o Senhor realmente nos ama e quer o melhor para nós. E que aqueles também que estão ouvindo pela internet, ou que um dia ouvirão, Senhor, possam entender essa mensagem, de que o Senhor quer o melhor para nós, sempre. Amém. Então, vamos começar. Eu estou com um auxiliar que vai me ajudar, e aí ele falou que se atrasar o slide é para eu dizer passa, tá? Então, se de vez em quando eu falar assim, passa, é porque o meu auxiliar está me ajudando. Então, pode passar, meu auxiliar. Isso. Então, olha só, vamos pensar na nossa vida, na jornada da nossa vida, como uma viagem de trem. Você comprou a sua passagem, ou alguém comprou para você. Na verdade, alguém comprou para você, né? Compraram passagem para você e falaram assim, toma a sua passagem. E você entrou no trem. Nesse trem, você vai encontrar pessoas que estavam nele antes de você entrar. Você também vai encontrar pessoas que vão entrar mais ou menos junto com você. Vai ter pessoas que você vai olhar e vai ver só de longe, que você não vai chegar a conversar, mas que de alguma forma você vai ver. Vai ter pessoas que vão passar por você por 5 minutos e vão marcar a sua vida para sempre. Vai ter pessoas que vão andar com você essa viagem inteira e talvez elas desçam um pouquinho antes, ou talvez você, quando terminar essa viagem, você desça e essa pessoa fique nesse trem. Então, não importa se a pessoa entrou antes, ou se você entrou depois, ou se vocês entraram juntos. O que importa é, todos nós estamos nesse trem. Todos, sem exceção.
Não importa por quanto tempo, não importa quais os destinos, em que estação cada um vai descer. O que importa é, todos estamos nesse trem. E quando a gente pensa em Hebreus, quando a gente lê Hebreus 11:3, fala: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vou repetir, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí eu trouxe essa imagem aqui. Ela está meio pixelada e não está dando para ver, mas aqui são vários rostos que estão formando o rosto dessa moça. Isso quer dizer o quê? Todos nós somos fruto das nossas relações. De alguma forma, todas as pessoas que passaram pela sua vida ou que vão passar pela sua vida vão deixar um pedacinho em você. E assim como você também vai marcar a vida de outras pessoas. Nós somos fruto dos relacionamentos que temos. Tem até uns estudos que dizem que nós somos extremamente impactados pelas 5 pessoas que estão mais próximas de nós. E isso não necessariamente pessoas físicas. Isso pode ser, de repente, um livro que você lê muito de um determinado autor. Pode ser nas redes sociais, que hoje está tão em voga, né? Tudo é Instagram, tudo é Facebook, são os TikToks da vida, né? Então, nós somos fruto dos relacionamentos que nós vivemos. As pessoas que passam por nós, elas nos impactam, assim como nós também impactamos a vida dessas outras pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Ao estudar essa questão do relacionamento na vida de Jesus, eu consegui destacar 7 grupos de pessoas. O primeiro grupo que eu consegui ver foi a família. Jesus nasceu no meio de uma família. Jesus não apareceu assim por acaso, mágica. Não. Deus escolheu uma mãe e um pai para Jesus nascer. Então, Jesus tinha uma família. Jesus também tinha parentes. Quem eram os parentes de Jesus? Isabel, que foi a primeira prima, né, que Maria foi procurar quando ela soube que estava grávida. João Batista, que já estava na barriga de Isabel. Os irmãos de Jesus. Então, a Bíblia cita basicamente esses. Então, Jesus também tinha parentes. Jesus tinha inimigos. Quando Jesus começou o ministério dele, logo no início do ministério, para onde que Jesus foi? Ele foi levado para o deserto para ser tentado. Então, Jesus tinha inimigos. E logo no início do ministério, esses inimigos já se apresentaram. E, voltando lá no início da vida de Jesus, nós temos também a perseguição, quando ele era pequenininho, né, que ele precisou fugir com os pais para o Egito, porque o rei Herodes, né, queria matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, Jesus já nasceu no meio, né, da perseguição. Então, ele também tinha inimigos. Jesus também tinha discípulos. No início do ministério dele também, ele escolheu 12 discípulos, que são aqueles que estavam mais próximos a ele, para ele instruir, para ele ensinar. E dentre esses discípulos, haviam 3 amigos, que eram Pedro, Tiago e João. Eram os 3 mais próximos. E tem algumas passagens, eu não vou ter tempo de ler, mas que mostra Mateus 13, 55, 56, Mateus 12, 46, e aí nos evangelhos vai citando por que Pedro, Tiago e João eram considerados amigos mais íntimos de Jesus. Eles estavam com Jesus em momentos especiais.
Eles estavam com Jesus em momentos cruciais da vida de Jesus. Eles eram amigos mais próximos. E a gente viu também a multidão. A multidão sempre estava, né? À volta de Jesus sempre tinha um bando de gente. Então tinha multidão também. E, claro, Deus Pai. O relacionamento de Jesus o tempo inteiro com Deus. Desde sempre, o tempo todo. Então, esses 7 grupos de pessoas que estavam, né, com Jesus, eles estavam, de alguma forma, em contato. De alguma forma, as pessoas da família estavam, de alguma forma, envolvidos com os amigos influenciavam a multidão influenciava alguns caminhos de Jesus. Então, de alguma forma, todos os 7 grupos se interligavam. Mas algo era comum a todos, que era o quê? Deus. Deus estava sempre comum a todos. Pode passar. Vocês conseguem imaginar Jesus como uma pessoa ansiosa, depressiva, preocupada? Quando vocês olham a história de Jesus? Ou Jesus era confiante, sereno e pacífico? O meu Jesus era confiante, sereno e pacífico. Ele é. Jesus nunca estava correndo. Tem alguma passagem na Bíblia que vocês veem Jesus correndo, Jesus avexado para resolver alguma coisa, Jesus agoniado para fazer... Vocês têm alguma passagem da Bíblia? Eu não achei, gente. Procurei, não achei, não. Não tem. Todas as passagens que citam Jesus, elas falam de paz. Um homem que tinha paz e que levava a paz por onde ele ia. Um homem que era sereno e levava a serenidade por onde ele ia. Um homem que era confiante e levava confiança por onde ele ia. Pode passar. Por que será que Jesus era tão sereno, tão pacífico e tão em paz? Porque Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia da onde ele tinha vindo e ele sabia para onde ele tinha que ir. Jesus conhecia a missão dele. Jesus sabia que ele tinha uma missão extremamente pesada, extremamente difícil, mas que era a missão dele. Então, ele viveu todo o tempo que ele viveu aqui na Terra, consciente do propósito e consciente da missão dele. E como é que Jesus sabia disso? O relacionamento dele com Deus Pai. Então, Jesus, o tempo inteiro, ele estava no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Porque ele sabia, como está em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa era a missão. Desculpe. Essa era a missão de Jesus. E ele sabia disso desde sempre. Uma missão difícil, como eu falei, mas era a missão dele. Então, quando a gente sabe quem nós somos e o que é para a gente fazer, a gente fica em paz. Porque é isso. Pronto. Igual quando você tem mães aqui de filhos pequenininhos, né? O neném está lá, acorda de madrugada e chora, e você passa a noite inteira, né, naquela demanda ali, e aí de repente você fala, meu Deus, quando que isso vai acabar? Não acaba, você se acostuma. É assim, é a sua missão. Quem é mãe de verdade, estou falando de mãe, gente, não estou falando de outras, né, pessoas, estou falando de mãe de verdade. Ela entende que é assim.
e que a sua missão é mãe. E enquanto você for mãe, é assim que funciona. A gente tem vontade de devolver às vezes? Tem. Tem vontade de pendurar no prego e falar assim, fica aí, me dá 5 minutos para eu tomar banho. Tem, mas a gente não faz, porque a gente é mãe. Então, quando a gente está consciente da nossa missão, a gente fica em paz. Então, por isso que Jesus era um homem pacífico, um homem confiante e um homem sereno. Porque desde sempre, Jesus sabia quem ele era e o que era para ele fazer. Nós não vamos falar de propósito hoje, mas fica a dica. Pense sobre isso, porque você está aqui. Qual a sua missão de vida? E essa missão muda ao longo da nossa vida. Como eu falei, mãe de filho pequeno é mãe de filho pequeno. Os meus hoje são rapazes. Eu não sou mais mãe de filho pequeno. Minha missão, nesse sentido, mudou. A nossa missão pode mudar. Jesus foi preparado durante 30 anos para um ministério que durou 3 anos. Então, qual é a sua missão? Não sei. Pense sobre isso. Pode passar. Tá. E por que a gente está falando dessa questão de paz, de serenidade, de tranquilidade? Por causa disso aqui, ó. Quem sabe o que é isso aqui? Cérebro. Pois é. Dentro da nossa cabeça, a gente tem um bichinho desse aqui, ó. Tudo bem que não é coloridinho assim, não. É um pouquinho mais feio. Mas dentro do nosso cérebro a gente tem, ou dentro da nossa cabeça a gente tem um cérebro. E o nosso cérebro, ele é limitado. Ele tem funções limitadas. Toda vez que a gente gasta muita energia para uma coisa, vai faltar para outra. Por quê? Porque foi assim que Deus criou. Ele não criou a gente ilimitado. Eu acredito que é para a gente saber que a gente precisa depender dele o tempo inteiro. Né? Então, o nosso cérebro, ele tem um limite de uso. É aquela questão, se você se preocupa muito, por exemplo, o irmão aqui que deu testemunho da filha, né, para o vestibular. Ela passou 4 anos estudando para uma prova. Se durante esses 4 anos que ela estava estudando para essa prova, ela também estivesse, por exemplo, eu não conheço a filha do irmão, mas digamos que ela estivesse se preparando para casar. Será que ela estaria focada? Eu não sei nem se ela é casada ou solteira. Solteira. Mas digamos, para aquelas que já casaram, se junto com a preparação para o vestibular, ela também estivesse se preparando para casar. Qual a probabilidade dela conseguir bem nas duas coisas? Baixinha, né? Deus é misericordioso, eu não gosto de falar que não vai ser, mas assim, a probabilidade seria muito pequena. Por quê? A atenção estaria dividida. Toda vez que a gente divide muito a nossa atenção e tenta focar em várias coisas ao mesmo tempo, no final a gente não faz nada direito. A gente não está focando em nada, na verdade. Alguma coisa vai ficar para trás. Por essa questão biológica, que é o quê? O nosso cérebro é limitado. Durante a minha vida inteira, eu fui elogiada e assim, né? Me sentia, né? A tal, porque eu era multitarefa. A Valéria faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Pode dar para ela que ela resolve, porque realmente trabalhava, estudava, cuidava de menino, marido, cuidava na igreja, estava, né? O que aconteceu? O fusível queimou. Chegou uma hora que eu adoeci. Por quê? Porque nós não somos multitarefa. Em Eclesiastes 3:1 fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E se você continuar os demais versículos, você vai ver em detalhes que lá tem vários exemplos, né? Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de chorar, tempo de sorrir. Aí eu falo tempo de ficar triste, tempo de ficar alegre, né?
Tempo de comprar, tempo de parar de comprar, tempo de fazer conta, tempo de quebrar o cartão de crédito. Tem tempo para tudo. Então a gente precisa saber qual o tempo de Deus nesse momento na nossa vida. Como a irmã testemunhou também da venda do seu apartamento. Mais de 1 ano o apartamento anunciado. Vendeu quando? Quando Deus falou. É a hora. Há uns dias atrás, a irmã Priscila, acho que a irmã Priscila e o marido também deram um testemunho aqui que eles anunciaram o apartamento, né? Porque o marido tinha perdido o emprego. E aí, depois de um tempo, Deus falou: volta para o apartamento que não é para vender. E aí, anos depois, quando eles resolveram vender, gente, eu achei incrível. Eles comentaram na hora do almoço. Depois do almoço, alguém interfonou e falou: eu quero comprar seu apartamento. Eles nem anunciaram. Deus mandou na porta. E no dia seguinte ela falou: o dinheiro estava na minha conta. Foi a irmã Priscila, né? Foi isso. Então é isso. O tempo de Deus é assim. E como é que eu sei, Valéria, o tempo de Deus? Pois é, né? Relacionamento. Com quem? Com quem manda no tempo. Com o dono do tempo. Relacionamento com Deus. Se eu quero que o tempo seja o tempo adequado na minha vida, eu preciso me relacionar com quem? Com quem é o dono do tempo. Eu preciso saber, primeiro, como eu falei um pouco antes, o meu propósito. Como é que eu descubro o meu propósito? Relacionamento com Deus. Descobri o meu propósito. Como é que eu sei se eu estou vivendo no tempo certo do meu propósito? Relacionamento com Deus. Vocês estão vendo como tudo gira, não importa com quem você esteja se relacionando, o que esteja acontecendo na sua vida, mas que tudo volta para Deus? Tudo volta para o relacionamento com Deus. Então, mulheres principalmente, essa história aqui, de multitarefa, é mentira, tá? Nos enganaram. Nós não somos multitarefa. Isso, na verdade, isso nos adoece. Por quê? Porque nós somos feitos para um tempo de cada vez. Para uma coisa de cada vez. Porque quando a gente foca numa coisa de cada vez, o nosso cérebro entende que aquilo ali é importante. E ele dá a energia suficiente para realizar aquilo naquele momento. Porque Deus é perfeito, gente. Deus é perfeito. Então eu friso e repito: multitarefa é uma mentira que contaram para nós. O adequado, o correto e o abençoado diante de Deus é nós fazermos uma coisa de cada vez, porque tudo tem o seu tempo determinado. Você está tomando banho? Tome banho, não fica pensando nos problemas. Sinta a água no seu corpo, sinta o cheiro dos produtos que você está usando. Você está tomando banho, você está comendo, sinta o sabor da comida que você está comendo. Pare na frente do prato e faça uma relação ali com o seu prato. Tem gente que está aqui comendo, aí está olhando para a televisão, está com o celular aqui do lado, respondendo mensagem. Gente, isso mata. Isso mata, isso está transformando as pessoas num grau de ansiedade, está trazendo para as pessoas um grau de ansiedade doentia, uma coisa gigantesca. Por quê? Por isso. Pensa, se o seu corpo está num lugar e a sua mente está em outro, há uma briga. Há uma briga, porque o seu corpo está, de repente, se alimentando, mas a sua mente está lá na mensagem do celular, no e-mail, ou então numa conversa, numa discussão, gente comendo em pé, porque tem que ser rápido, né, para poder resolver logo, ou comendo na mesa de trabalho. Quantas pessoas, né? Não tem, tudo bem que eu entendo, tem alguns lugares que nem oferecem, né, lugar reservado para você comer, mas assim, faça do momento que você está um momento especial, porque você vai estar de corpo e alma ali. Se você ficar dividindo, você vai ser uma pessoa cansada, estressada,
uma pessoa sem foco, sem energia para nada. Pode passar, irmão. Tá, o que o cérebro então tem a ver com a questão dos relacionamentos? Pensa um pouco. Se você pensa na fase de vida que você está, de repente você é um jovem solteiro, uma jovem solteira, ou você já está casado, mas não tem filhos, ou você está casado e tem filhos pequenos, ou tem filhos adolescentes, ou tem filhos adultos. Cada um de nós está numa fase diferente, ok? E cada um de nós se relaciona com várias pessoas ao mesmo tempo. Qual é a prioridade nesse momento da sua vida? Será que é família? Será que você está na fase de dar atenção para os seus filhos pequenos? Ou, de repente, de apoiar os seus pais que são bem idosos e estão precisando de muito apoio? Não sei. Será que você está na fase de instrução, onde você vai estar estudando, você está, de repente, fazendo uma faculdade, ou está fazendo um curso, um mestrado, alguma coisa, e está precisando focar nisso, mas você não deixa de ter a família. É junto. Ou, de repente, você está numa fase já onde os amigos são muito importantes. Você já tem seu trabalho, já tem sua família, os filhos já estão criados, e você está numa busca aí de desenvolver bons relacionamentos, ou você nunca casou e está, de repente, querendo uma amizade, mais próxima, Não sei. Ou você está numa fase em que você está precisando cuidar, que eu digo assim, se relacionar com as pessoas de um modo geral. Não, Valéria, sou solteiro, ou não tenho filho, a gente é casado, mas não temos filhos ainda. Qual fase que você está? A minha pergunta é essa. Qual fase que você está? Você já parou para pensar sobre isso? Qual a prioridade dessa fase da minha vida? E prioridade é uma só, gente. Tem gente que fala assim, as minhas prioridades. Não, a sua prioridade. Não dá para a gente focar mais de uma coisa, a gente acabou de ver. Qual fase você está vivendo? E por que isso é importante? Em quais relacionamentos você está focando a sua energia? Aqui nós temos também as redes sociais, De repente você está gastando aí 3, 4, 5, 6, 10 horas em redes sociais. Que absurdo. Não é absurdo. Converse com seu filho adolescente que ele vai dizer isso. Aliás, ele não vai dizer, Você vai ter que investigar. Se ele não está passando, às vezes, 6, 7, 8 horas nas redes sociais. E aí são vários relacionamentos que a gente tem à nossa disposição, querendo um pedaço da gente, querendo um pouquinho do nosso cérebro, da atenção do nosso cérebro. E se a gente não sabe qual momento que a gente está vivendo e qual a atenção focada e específica que a gente precisa dar, para quem a gente precisa dar, sabe o que acontece? A gente tenta dar atenção para isso aqui tudo. E aí, quando a gente dá atenção para isso aqui tudo, a gente enfraquece, a gente adoece. E quando isso acontece, olha quem aparece aqui, ó. Eu tentei achar uma imagem para o inimigo, gente, que eu não queria trazer aquele bichinho de chifre, Eu achei que ia ficar feio. Aí eu trouxe assim, tipo, o mal. Pensa no mal. O mal que está ao nosso derredor, procurando ocasião para nos tragar. E quando a gente está fraco, porque a gente gastou energia com um monte de coisas que não eram prioridades, o mal não brinca de ser mal, não. Se você está brincando de ser mãe, brincando de ser pai, brincando de ser amigo, brincando de ser crente, brincando de ser filho de Deus, eu te garanto, o diabo não brinca, não. Ele é diabo 24 horas por dia. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 ou 6 dias no ano, ele é mau. E ele está procurando oportunidades para nos
tragar, para nos derrubar, para nos acusar. Por isso a importância da gente saber para onde a gente vai direcionar a nossa energia. Qual é a nossa prioridade? Porque se a gente tentar gastar prioridade com isso aqui tudo, gastar energia com isso aqui tudo, achando que tudo isso aqui é prioridade, a gente fica fraco. E quando a gente fica fraco, o mal acha brecha. E ele vem sobre nós. Por isso que cérebro e relacionamentos estão intimamente ligados. Porque se a gente não gerenciar a nossa energia, se a gente não gerenciar a nossa atenção, a gente, estando fraco, vira presa fácil para o mal. Pode passar. Pode passar. Acho que meu auxiliar está dormindo. Oi! Oi, você está aí? Aconteceu alguma coisa, gente. Aconteceu algum problema gráfico, mas tudo bem. Então, vamos continuar. A imagem seguinte que viria é aquele mesmo círculo. Pronto. Eu não estou aqui para dizer para você qual é a sua prioridade. Para dizer assim, o mais importante nesse momento é você cuidar da sua família. É você cuidar dos seus parentes. É você cuidar de você. Não estou aqui para dizer prioridade para ninguém. Eu estou aqui para dizer que você precisa pensar sobre isso. Porque eu sou diferente de você. E cada um de vocês são diferentes entre si. Então, cada um está numa fase de vida diferente, cada um vive num lugar diferente, cada um tem um estilo de vida diferente. Então, quem vai decidir a prioridade é você com Deus. Vocês estão vendo? Todos os relacionamentos não estão simplesmente tocados por Deus, mas eles estão envolvidos por Deus. É assim que a gente precisa viver. Se você é mãe, a sua missão de mãe precisa estar envolvida por Deus. Se você quer nesse momento focar em amizades, as suas amizades precisam glorificar a Deus. Se você está estudando ou ensinando nesse momento, então você está numa fase de ser discípulo ou de ter discípulos, o que você ensina e o que você aprende precisa estar envolvido por Deus. Não importa qual grupo de pessoas, todos eles precisam estar envolvidos pelo seu relacionamento com Deus. E eu chamei isso de gestão de energia vital, que é o quê? Eu preciso gerir a energia da minha vida, porque ela acaba. Se eu não gerir a energia da minha vida e ela acabar com coisas erradas, com coisas que não são o foco da minha vida, eu vou ficar frustrado. Por quê? Porque toda vez que a gente não vive aquilo que Deus nos criou para viver, a gente fica frustrado. A gente só vai ser feliz no dia que a gente estiver vivendo de acordo com aquilo que Deus nos criou para viver. Daí a importância do nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa gerir a nossa energia. Porque tudo aquilo que não é gerido acaba. Experimente receber o seu salário e simplesmente ir gastando. Na verdade, tem gente que nem recebe, né? Já vai gastando do mês seguinte, dos meses seguintes, né? Já faz aí os financiamentos da vida, já faz as... Mas isso é assunto para outra hora, né? Não vamos tocar nesse assunto polêmico agora, não. Vamos gerir só a energia do cérebro aqui agora, né? Vamos esquecer dinheiro, que não é o momento. Tá. Então, como é que a gente faz essa gestão de energia? O Espírito Santo. É o Espírito Santo na nossa vida.
o nosso relacionamento com o Espírito Santo, que vai nos ensinar, nos orientar a como gerir todos esses relacionamentos, para que o inimigo não tenha brecha na nossa vida, ou tenha o mínimo possível, porque ele está procurando o tempo todo nos derrubar. Mas se a gente estiver se relacionando com o Senhor de forma plena, de forma realmente buscar, a palavra diz, gente, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quem bate, ele falou que vai abrir a porta. Quem busca, ele falou que vai achá-lo. Então, é empenho. E se a gente buscar, a gente vai encontrar a sabedoria e a direção para a gente gerir todos esses relacionamentos, sempre tendo Deus como foco principal, envolvendo todos os nossos relacionamentos. Pode passar. Sabendo que todo o tempo que a gente gastar com qualquer relacionamento, quanto maior o tempo, maior a influência desse relacionamento na nossa vida. Quanto menor o tempo, menor a influência. E também, quanto maior o impacto que esse relacionamento tiver na nossa vida, seja porque essa pessoa é uma pessoa muito importante para nós, ou porque é uma pessoa que trouxe um trauma muito importante, isso a gente pensar. Às vezes você não está se relacionando com aquela pessoa, mas você dorme e acorda com ela todo dia. Falta de perdão. Você não tem relacionamento nenhum com aquela pessoa, nem quer ter. Mas porque você não perdoou, esse relacionamento tem um alto impacto na sua vida. E aí a influência dessa pessoa na sua vida é uma influência muito alta. De repente você deixa de estar em lugares porque essa pessoa está. Você deixa de aproveitar oportunidades porque essa pessoa está envolvida nisso de alguma forma. E porque você não liberou o perdão, essa pessoa é sua companhia diária, dia e noite. Você dorme e acorda com ela. Isso também é muito importante. Então, são as maneiras com as quais as pessoas influenciam a nossa vida. Seja pelo tempo que a gente gasta com elas. Quanto mais tempo, maior a influência. E vou abrir um parêntese aqui para a relação pais e filhos. Quando eu não tinha filhos, eu acreditava que tempo de qualidade substituía tempo em quantidade. E hoje que eu tenho filhos, eu acredito plenamente que os dois precisam andar juntos. Essa história de eu passo meia hora com meu filho, mas é um tempo muito produtivo, muito impacto. Meia hora não forma caráter de um filho. Meia hora não dá para você ensinar o que você precisa ensinar para um filho. É qualidade e quantidade. Teve uma mensagem que eu trouxe, a última que eu trouxe, que eu falei para pais e filhos, que eu disse, quando a Bíblia fala, ensina a criança no caminho, é você pegar na mão dele e andar com ele no caminho. E enquanto vocês andam juntos, você vai ensinando. Então, esse tempo de quantidade é o tempo que vai nos influenciar ou não. E esse tempo e essa questão do impacto, principalmente eu gostaria que a gente pensasse hoje sobre perdão. Quem você está carregando com você, dia e noite, para cima e para baixo, que você não gostaria de estar carregando. Mas você está carregando porque seu coração não consegue perdoar. E aí, essa pessoa está tendo uma alta influência na sua vida, negativamente falando. Porque o perdão não é para o outro, o perdão é para você.
O perdão é para você se libertar e ter paz. E viver em paz. Pode passar. Para encerrar, então, relacionamentos são importantes. E a ordem de prioridades quem estabelece é você. Então, a partir de agora, é sua responsabilidade gerenciá-los de modo que você tenha tempo e energia para glorificar a Deus. Se você viver cansado, estressado, você não vai glorificar a Deus. A probabilidade de você ser precipitado, de você ser chato, de você ser uma pessoa mal-humorada, porque você está cansado, é muito alta. Então, a sua responsabilidade é gerenciar os seus relacionamentos, pensar sobre eles e ser consciente e intencional com aqueles que você vai precisar excluir. Sim. Tem pessoas que a gente precisa afastar da nossa vida. E está tudo bem. Eu não sei quem são essas pessoas na sua vida. Mas pergunta para Deus que eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. Dói. Porque às vezes Ele vai falar assim, ó, você tem que se afastar de tal pessoa. Aí você vai, mas eu gosto tanto, uma amizade tão legal, um parente tão legal. Não está te fazendo bem. Não sei. Cada um tem sua história. Cada um vai gerenciar isso de uma forma específica. Mas a responsabilidade é sua. Até meia hora atrás, que você nunca tinha ouvido falar sobre isso, talvez, você estava na ignorância. Então você podia dizer, eu não sabia, por isso que eu não fazia. Lamento te informar que a partir de agora que você sabe, a responsabilidade é sua e você precisa pensar sobre isso. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Vocês estavam ignorantes, quem estava, a esse respeito, até meia hora atrás. A partir de agora, não há desculpas mais. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. A responsabilidade é sua. Não diga que você está cansado, estressado, agoniado, mas também não muda de vida. Não muda o que precisa mudar. A sua agenda quem faz é você. Os seus compromissos, quem marca é você. Quem escolhe estar num lugar ou em outro, com essas ou aquelas pessoas, é você. Então, adultos fazem o que é necessário. Criança faz só o que quer. Adultos fazem o que é necessário. Isso se chama maturidade. Infelizmente, temos muitos adultos que não são maduros. Mas a maturidade pressupõe você fazer o que é necessário para que a sua vida seja uma vida próspera, adequada, que glorifique a Deus, que esse é o propósito de todos nós. Se você está numa igreja, você precisa entender que nós fomos criados para glorificar a Deus. E se a sua má gestão, ou a minha má gestão do tempo, dos relacionamentos, está prejudicando o meu testemunho, eu estou errada. Você está errado. E a gente precisa rever isso. Urgente. Então essa era a palavra, gente, que eu gostaria de trazer para nós refletirmos hoje. Pode passar o último slide? Muito obrigada, Valéria Costa. Muito feliz por estar aqui. E espero que Deus realmente faça frutificar no coração de cada um de nós essa palavra. Porque antes de bater em vocês, Ele bate em mim. Tá bom? Vamos orar e agradecer. Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua palavra.
Muito obrigada por cada ensinamento, Pai amado, que o Senhor tem trazido para nós, que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar compartilhando nessa noite. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.